Hoje, no programa Mais Destaque, vamos falar primeiro de uma cidade no interior do estado do Ceará, na região do Crato, cidade que se chama Baixio. Na década dos anos 70, uma família embarcou de ônibus e veio para São Paulo, capital. Da capital paulista, a família usou o trem de ferro para seguir até a cidade de Garça. O senhor Severino e a dona Antônia e seus 10 filhos, os 5 Josés e as 5 Marias, começavam uma nova luta para que a miséria não envolvesse aquele lar. O trabalho era uma meta a ser cumprida. No Cabo da Enxada, nas fazendas de café, na cidade de Garça, a família trabalhava e passava por várias dificuldades, mas a miséria não existia. Um dos filhos deste casal, quando veio para São Paulo, estava com 16 anos de idade e, como todos os outros seus irmãos, trabalharam em fazendas de café. Este filho, além de ter sido boia fria, também foi servente de pedreiro e ajudou a construir várias residências na cidade de Garça e foi também funcionário público. Aos 25 anos, entrou para o seminário na cidade de Tietê, onde iniciou seus estudos religiosos. Encontra-se nos estúdios da TV Alfenas, no programa Mais Destaque, o padre José Anchieta Tavares, que irá nos falar sobre o seu trabalho como missionário redentorista e também da atividade que desenvolve como cantor e compositor de músicas evangelizadoras. Seja bem-vindo, missionário, ao programa Mais Destaque pela TV Alfenas. Muito obrigado, Camilo. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, telespectadores. É uma alegria para mim estar nesse momento aqui com vocês, partilhando esse momento tão gostoso, nesse tempo especial aqui de evangelização, passando aqui por Alfenas. E nesse momento que marca muito a minha vida, que é partilhar um pouco da minha trajetória vocacional, missionária e da própria vida, partilhar tudo isso com vocês. Muito obrigado pela acolhida. Em nome da TV Alfenas, nós agradecemos, Padre. O Padre Anchieta gostaria que nos contasse um pouco da história de seus pais e irmãos e o porquê de tantos Josés e tantas Marias em uma só família, Padre. Papai e mamãe foram muito devotos da Sagrada Família. E eu lembro que durante a Quaresma, as 40 noites da Quaresma, a gente se reunia, papai e mamãe ajoelhados assim na frente do oratório, e os filhos atrás, todos ajoelhados, a gente rezava o texto durante a Quaresma. Que bonito. E pela devoção a São José, Nossa Senhora, então meus pais nos batizaram, sempre começando com José e Maria. Então, José Emetério, José Antônio, José Ribamar, José Almir e José Anchieta, que sou eu. E tem Maria, Maria do Socorro, Maria Vilani, Maria Gorete, Maria Auxiliadora. E tem o casalzinho que morreu, que era José e Maria Rosélia. E assim a história dos nomes dos José na nossa família. E eu acho isso muito bonito, porque conserva, né, essa tradição, essa história bonita, a fé, a devoção a São José e a Nossa Senhora. Perfeito. O Padre Anchieta, o dom de compor e cantar, o senhor recebeu de algum parente ou é influência da sua origem cearense? Na minha família, que eu saiba, não tem ninguém que tem esse dom de compor e de cantar. Cantar, sim, eu sei que tem uns que cantam. Mamãe tinha uma voz linda. Sim. Eu gostava muito de ouvir mamãe trabalhando lá, porque ela tecia rede, trabalhava Sim. no tear, ela bordava, ela costurava. Era artesã também. Sim, ela fazia aquelas peças, a gente chamava de louça, né? Aquele argila. Ela fazia todos esses trabalhos e no seu trabalho ela cantava. Quando costurava as redes, ela cantava canções lindas, eu achava muito bonito. Algumas irmãs também que cantam. Aliás, as minhas irmãs, todas elas têm a voz afinada, cantam bem. Eu acho que cantar tem essa origem aí da família. Agora, a questão de compor, que eu saiba, não tem ninguém na família com esse dom, só eu. Quando o senhor compõe,
uma música, já pensa em fazer uma melodia fácil de ser assimilada, padre? Como que é? Primeiramente eu escolho o tema. O tema, aí vem então a melodia. Em cima da melodia eu faço a composição. E o senhor sempre está com o violão perto? Para isso tem que ter o violão, porque eu não entendo nada de partitura. Você colocar uma partitura na minha frente, só sei que aquelas bolinhas vão subindo, né, as notas subindo, não sei mais nada. Sim. Então eu tenho que ter o violão e um gravador. E quando vem a melodia na minha cabeça, eu tenho que gravar. Deixo gravada a melodia, aí depois então eu escrevo a letra. Então esse é o meu critério, é o meu esquema. Sim. Ô padre, nosso Brasil é muito grande e nós temos a herança de muitos ritmos em nossa música. E quais são os ritmos usados em suas canções, padre? Eu tenho vários ritmos e por ser nordestino, então as minhas canções tem bastante movimento na música, é o baião, o samba, é o estilo nosso mesmo. Algumas canções, de acordo com o tema, elas são lentas também. Então, de acordo com o tema que eu estou abordando, se é uma música que convida à reflexão, então aí vem um tema mais calmo, mais tranquilo, sim, como uma meditação, uma música para rezar. Agora, se é uma canção que pede um ritmo mais acelerado, então aí a gente faz desse jeito. Então eu tenho vários ritmos em minhas composições. Sim. Em várias canções de campanha da fraternidade, notamos que o ritmo nordestino é utilizado com frequência. Poderia nos dizer como é realizada a escolha das canções das campanhas da fraternidade, padre? Existe já uma comissão, né, que é escolhida para trabalhar essa questão dos temas, das canções. Comissão da CNBB? Comissão da CNBB. Sim. E é sempre essa comissão que escolhe a música, as composições. E se escolhe realmente um ritmo bem assim, acelerado, bem cheio de vida, porque é próprio do tempo, da celebração. Pode ver que todos os cantos da campanha da fraternidade são cantos bem animados. Lembrando aqui em 81, por exemplo, que o tema foi a saúde, e eram canções bem animadas mesmo, sim, ritmos bem acelerados. E é isso mesmo, e por ser da nossa região lá do Nordeste, então o pessoal capricha bem nessa questão do ritmo. E é bom, a música, quanto mais ritmo, mais ela reflete vida. Em algumas regiões do Nordeste, é muito utilizado o cordel, que são poemas populares escritos em versos citados de forma melodiosa e cadenciada, ou muitas vezes são declamados. Como surgiu a ideia de usar o cordel para evangelizar, padre? A literatura de cordel é uma literatura muito comum da nossa história, aliás, está na origem da nossa história, né? Que o cordel era uma literatura que se escrevia os livros e pendurava os livros em umas cordinhas, né? Num varal, ficava pendurado em umas cordas, por isso cordel, né? Para serem vendidos os livros. E essa literatura faz parte da nossa história, da nossa origem, e se destaca mais na região Nordeste. E por eu ser de lá, eu comecei a usar essa literatura para evangelizar, porque a gente percebe que a rima ajuda muito as pessoas a entender o que a gente está querendo dizer. Isso, assimilar a mensagem que a gente está passando. E eu lembro quando eu era criança, lá no estado do Ceará, eu ficava encantado, teve até aí a novela Cordel Encantado, né? Eu ficava encantado com a leitura do cordel. A gente chamava leitura de verso. Então, como não tinha televisão nem rádio, as famílias se reuniam e uma das pessoas lia o livro, o verso, que a gente chamava verso. Sim. Então, aquelas histórias da Caatinga, né, o cangaço, aquelas epopeias da região. E eu escutava as pessoas fazendo aquela leitura, eu ficava encantado com aquilo. E naquela época eu já comecei a mexer com isso. Que idade o senhor tinha mais ou menos? Isso na base de 8, 9 para 10 anos. Mas eu vim começar a escrever mesmo literatura de cordel já na minha idade adulta. Eu lembro que na faculdade, na filosofia, nos anos 80... O senhor já tinha entrado para o seminário? Sim, eu já estava no seminário, em 81, 82, por aí. Então, na filosofia, algumas matérias, no momento da avaliação, eu fazia o trabalho em literatura de cordel. Sim. E os professores achavam maravilhoso aquilo. E me davam notas boas. O senhor já tinha facilidade, então? Já tinha facilidade. Eu lembro que em São Paulo, já na teologia, nos anos 80,
teve uma manhã de simpósio de teologia com 9 temas, 9 grupos. E cada grupo se apresentava e eu ia rabiscando ali. Eu lembro que o padre Márcio Fabre olhou para mim e falou assim, está fazendo versinho, né? Ele achou que eu não estivesse, desculpa, ele achou que eu não estivesse levando a sério. Sim. E no outro dia, a manhã de teologia, o simpósio de teologia, estava resumido em literatura de cordel. 9 versos, resumindo toda aquela manhã de teologia. E o professor falou, poxa vida, eu achei que você estivesse brincando. Ele me deu 10. Não precisei nem fazer prova. Nem fiz a prova, porque aquilo já foi o suficiente. Então, isso tá na veia. E eu uso isso para evangelizar. É tanto que eu já escrevi a minha história, uma história em cordel. Escrevi a mensagem missionária, o livrinho da missão, Fé e Vida. Sim. Eu peguei todos os temas, transformei em literatura de cordel. E também as parábolas. As parábolas também eu fiz. Tem 2 livros, Parábolas em Cordel. Um com 14 parábolas e outro com 18 parábolas. Foi o último desafio que eu assumi, que um padre meu amigo, o padre Ulisses, me fez essa proposta. Anchieta, que tal fazer as parábolas? Aí eu enfrentei o desafio e consegui. Então isso está na veia, está no sangue. Explicar como fazer, fazendo que a gente explica, porque quando vem a inspiração a gente escreve. E a literatura de cordel hoje está sendo utilizada nas escolas, a gente percebe aí, inclusive, meus livros estão sendo utilizados em algumas escolas. Ô padre, o senhor que é nordestino, o que o senhor tem para nos falar do Patativa do Assaré? Patativa do Assaré é um dos maiores poetas, compositores, escritores da nossa região. Ele compôs também cordel? Sim, um grande cordelista, é um dos maiores. Além de Nando Cordel e tantos outros, Patativa, ele se destaca. E uma das maiores obras de Patativa do Assaré foi aquela canção que o Luiz Gonzaga gravou, Triste Partida. É uma perfeição, né? Um trabalho maravilhoso. E o nordestino que é nordestino, quando ele ouve, ele chora. Se ouvir o Luiz Gonzaga cantando Triste Partida, ele se emociona, não tem jeito. Né? É impressionante, é uma coisa, eu acho que é a marca do nordestino, né? essa canção aí, porque conta toda a trajetória, né, o nordestino que coloca a família no caminhão e vem para o sul. Eu sei que ele termina a sua poesia dizendo assim, faz pena ver um nordestino tão forte e tão bravo viver como escravo nas terras do sul. Ele termina a poesia dizendo isso, né? Quer dizer, poxa, muito forte. Depois de tudo que ele conta, né? É muito interessante. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, no programa Mais Destaque, estamos conversando com o padre José de Anchieta Tavares. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje estamos conversando com o padre José de Anchieta Tavares, padre missionário redentorista. Ô padre, eu lhe pergunto, por que os seus pais colocaram o nome de José de Anchieta? Assim, minha mãe, ela era muito devota do beato José de Anchieta. E eu sou o 8º filho, né, de uma família de 10 irmãos, era para ser 13, né? 3 faleceram, ainda criancinhas. E mamãe estava grávida e ela leu a história do beato, ela achou muito interessante aquela história. Uma história bonita, esse missionário que veio da Espanha evangelizar aqui no Brasil. E ela pensou, se esse que vai nascer for homem, eu vou batizar com esse nome. Porque naquele tempo ainda não existia, né? Sim. Ultrassom, aquelas coisas que sabia, né? Até o sexo da criança. E então ela me batizou com esse nome, José Anchieta. Só que eu vim ficar sabendo dessa história quando eu estava já na teologia, no último curso, para ser ordenado padre. Eu estava de férias em casa, lá em Garça. Quer dizer que até então o senhor não sabia de nada? Não, eu não sabia porque eu me chamava Anchieta. E ela me perguntou, e eu falei, mãe, eu não sei porque a senhora me batizou com esse nome. Aí ela explicou. Eu li a história, ela contou tudo para mim. Sim. Eu li a história, achei interessante e batizei você com esse nome. Só que tem algo que ela não me contou. Ela morreu em 2001 e levou para o céu esse segredo, que só em 2008, quando eu ia viajar para Fortaleza com as minhas irmãs, e uma delas
que inclusive me ajudou praticamente a me criar, me deu catequese. Ela falou para mim: Anchieta, vou te contar uma coisa que mamãe nunca lhe contou. No dia que você nasceu, ela chegou para mim e disse: acabou de nascer o padre José de Anchieta. Então eu tinha 52 anos quando eu vim saber dessa história. Mamãe contou só a metade da história, ela guardou o segredo com ela. E um dia o padre Vitor Coelho de Almeida, com quem morei, tive a graça de morar, inclusive a minha vocação surgiu com ele, ele me perguntou meu nome, eu falei para ele, ele falou assim: a sua mãe é uma profetisa, o seu nome é muito bonito. O jeito do padre Vitor falar, né? Sim. Seu nome é muito bonito, seu nome é histórico, sua mãe é uma profetisa e você tem o nome de um grande missionário. Eu falei: olha que beleza. Então, a partir daquele momento, se eu já gostava do meu nome, aí passei a gostar mais ainda, né? Puxa, José Anchieta. E é um nome assim que raramente a gente encontra alguém com esse nome, né? Aqui em Minas Gerais, acho que tem no sul de Minas, tem inclusive padre com esse nome, né? Então, aí está explicado o porquê José de Anchieta. Era José de Anchieta, mas na hora de registrar, papai, lá no cartório, colocou José Anchieta, não colocou o D. Ah, sim. Acho que ele deve ter pensado assim: esse é José de Severino, não é José de Anchieta. Então, batizou José Anchieta, tirou o D. Sim. É brincadeira, né? Coisa. Papai também está no céu. No ano seguinte ele foi para o céu, né? Então está aí. Certo. Nas celebrações litúrgicas dos missionários redentoristas, observamos que os cantos litúrgicos são realizados de forma diferente. Vocês usam instrumentos musicais no acompanhamento das músicas? Qual é o motivo que leva vocês a utilizarem o canto a capela? Olha, quando existem os grupos de animação, de liturgia, os cantores, tocadores que têm facilidade de cantar esses cantos mais populares que nós usamos na missão, então nós utilizamos esse ministério. Mas quando o grupo tem dificuldade de cantar esses cantos, como o povo de Deus, estou pensando em Deus, glória a Jesus na hóstia santa, porque eles estão muito habituados a cantar esses cantos mais modernos aí, então nós pedimos que eles deixem por nossa conta. Então aí os missionários, eles mesmos puxam os cantos, porque a assembleia toda sabe cantar, porque são cantos populares, intuitivos, e assim a gente vai tocando aí o trabalho nas missões. Agora, existem missionários que não têm facilidade para cantar. Aí sim há necessidade de que os grupos de animação deem esse suporte, ajudando na animação da liturgia. Quero voltar um pouquinho lá atrás. O senhor do Ceará, a família toda do Ceará, mas eu lhe pergunto também, como foi que veio da família do senhor primeiro para São Paulo? Quem foi que veio primeiro e, digamos assim, arrumou a casa, a residência para que vocês viessem para cá? Foi o terceiro filho, né, o José Antônio. Ele era mais velho que o senhor. Isso, é o terceiro, né? E, inclusive, ele já faleceu. Ele veio com uma outra família, estabeleceu-se lá na cidade de Garça, na rua Heitor Penteado, 1204, 1204. Essa rua fica pertinho da casa onde mora a minha família. Toda vez que eu passo ali em frente, eu olho para aquele número e penso comigo: aqui começou a nossa história. A história começou aqui em Garça, ali, né? sim. Então veio esse meu irmão. Depois, no ano seguinte, um outro grupo. Mamãe, uma irmã casada com alguns filhos, um irmão e a caçulinha, minha irmã caçula, vieram. E depois, no ano seguinte, aí veio outro grupo. Papai, eu e duas irmãs, um irmão casado com a esposa e os filhos. E o quarto êxodo, já foi o último, o irmão ficou lá, cuidando do sítio que era nosso, vendeu e veio embora também. Então foram 4 etapas. O êxodo nosso do Ceará até Garça é um êxodo composto de 4 etapas. São 4 êxodos. Entendi. Então, ô padre, o que o senhor tem para nos relatar também referente a essa viagem lá do Ceará, no Nordeste, aqui para São Paulo? Como que foi essa viagem? É longa? Quantos dias? Quantas horas de viagem foram? Primeiro, a expectativa sofrida. Segundo, a angústia de estar deixando o berço. Foi
triste. Triste. Padre. Por isso a música Luiz Gonzaga, Triste Partida, né? Sim. Terceiro, a incerteza. Você está vindo para um lugar que você não sabe o que é, nem onde fica. Quarto, a viagem demorada. Acho que foram 3 dias e 3 noites de ônibus, sofrendo. Verdadeiros farofeiros que a gente fala, né? Então, frango com farofa numa lata, e enquanto vinha comendo, depois que acabou, aí ficamos por conta da fé. Chegamos em Garça praticamente sem dinheiro e sem comida. Então, essa é a trajetória, né, da nossa viagem. Chegamos lá em São Paulo, na estação Júlio Prestes, né, da estação lá em São Paulo. A sorte que tinha um parente nosso nos esperando, que nos encaminhou até a estação da Luz, onde nós embarcamos num trem que faz aquela linha São Paulo Panorama. Nós viajamos mais 9 horas de trem. Foram 9 horas também de muito sofrimento, de muita fome, e foi por aí. Mas como foi, padre, que aconteceu para poder alimentar? Então, enquanto tinha aquela comida que a gente vinha trazendo na viagem, a gente vai se alimentando, sabe? Depois acabou o dinheiro, papai trazia uma reserva de dinheiro, mas aquele negócio, a fidelidade, a esposa, em tudo, até na economia, no dinheiro, ele fazia questão de entregar aquele dinheiro das coisas que nós vendemos lá, entregar para a mamãe, quando chegasse lá em Garça. Entendi. Então, não sei, o zelo por entregar aquele dinheiro à mamãe foi maior do que a preocupação com a nossa fome. Só eu sei que a coisa foi por aí, né? Entendi. E nós vivemos essa experiência, sabe? E realmente foi um marco muito... Até hoje nós lembramos isso, às vezes, com muita tristeza. Mas faz parte, são páginas da nossa história. E hoje, lá em Garça, toda a minha família lá, quer dizer, ninguém está rico. Mas a grande riqueza é a dignidade da família. Todos têm a sua casinha para morar, todos trabalham. Inclusive, uma irmã tem uma padariazinha lá, né? A padaria que vende durante o dia para comer à noite. Sim. Mas trabalham lá. E a gente sempre fala, quando a gente vai lá na padaria, puxa vida, a gente esperava um mês para comer um pão de padaria lá no Ceará, hoje vocês estão vendendo pão. É a guinada da história, né? É uma página... muito bonita na nossa história, essa vitória, né? Porque realmente foi uma vitória. Hoje lá em Garça, o pessoal está tudo bem lá, né? Meus sobrinhos, bem, os formados, tem engenheiro, pessoal, mas é tudo batalhador mesmo. O pouco que todos têm é fruto do esforço, da dignidade e daquela raça, daquela coisa que é muito própria do nordestino. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje estamos conversando com o padre José de Anchieta Tavares, padre missionário redentorista. O senhor tem essa facilidade imensa de compor, padre. Quantos CDs o senhor já gravou? E todas as músicas são de sua autoria? Eu tenho 3 CDs com canções de minha autoria, 100% de minha autoria, letra e música. O primeiro CD, Rumos de um Profeta, com 13 canções, já está na 4ª edição, são 4.000 CDs. O segundo CD, Vozes Amigas, com 12 canções, e o tema é uma homenagem aos organistas do santuário, meus amigos do coração, do peito mesmo. Amigos para valer, que cantaram comigo, gravaram comigo, não cobraram nada, tudo em nome da amizade sincera. Então eu dei o título ao CD em homenagem a eles, Vozes Amigas. Sim. E o terceiro CD é uma missa, os cantos da missa, desde o canto de entrada até o canto final. São 12 faixas. E que tem como tema Banquete da Vida. Missa, Banquete da Vida. Comecei a escrever essas canções em 85, em 2010 que eu vim gravar. 25 anos, ou seja, a criança nasceu com 25 anos, mas nasceu bonita, viu? Robusta, linda, e eu doei, como a criança mais bonita, eu escolhi e doei em papel passado para o santuário, deixei lá para Nossa Senhora, por tudo que ela fez por mim, durante 5 anos que eu trabalhei no santuário, doei 3 hinos para a Festa da Padroeira, 2007, 2009 e 2010, 2 canções para a entrega das flores,
durante a festa e uma canção para a entrega dos alimentos. Então foram os meus presentes que eu doei para Nossa Senhora em gratidão. É claro que tudo que ela fez por mim, jamais serei capaz de retribuir a tanto amor de mãe, né? É isso aí. Muito bem, mas ô padre, o que o senhor sente como compositor quando ouvem outras pessoas cantando suas canções? Para mim é uma sensação de, sabe, de conquista, de alegria, de gratidão, de reconhecimento das pessoas. Eu lembro de uma vez, em dezembro de 2004, eu fui levar a imagem peregrina de Aparecida lá numa cidade de Minas Gerais, na Diocese de Sete Lagoas. Sim. Quando eu estava entrando na cidade com a imagem, estava tocando a minha canção, a consagração, né? Tocando lá na torre da igreja. Foi uma alegria imensa, eu estar tocando minha canção aqui. E o outro momento que realmente esse foi o máximo de alegria, de gratidão e de emoção também, foi lá no santuário em Aparecida, no meu último ano lá em 2010. Porque todo ano tem aquela missa solene. Sim. Mas em nenhum ano dos 5 anos que eu trabalhei lá, eu participei dessa missa por estar trabalhando em outros momentos lá, em outras atividades. Mas em 2010 eu participei. Na procissão de entrada, aquela multidão de padres, religiosos, bispo, artistas da Globo lá, muita gente famosa lá e outros canais de televisão, aquele povo todo lá, e na procissão de entrada, umas 40 mil pessoas com aquela bandeirinha, balançando a bandeira e cantando a minha música, que era o hino da novena. Olha, eu confesso a você, eu não sabia, eu não conseguia achar o chão para pisar, eu me emocionava, eu chorava, eu ouvia as pessoas gritando, me parabenizando, e eu parava para agradecer as pessoas. Teve até um momento em que eu saí da fila de procissão de entrada, fui lá no meio das pessoas cumprimentar uma senhora que gritou tão bonito, me parabenizando, e é tanto que depois ela ligou para mim, 3 anos depois, olha, sou aquela senhora que você saiu da fila e foi lá me parabenizar, olha, foi a maior graça da minha vida, foi o senhor ir lá me dar atenção e me abraçar. Então, para mim, aquele momento foi o momento mais marcante da minha vida, em termos de gratidão, por ver as pessoas valorizando aquilo que a gente faz. Sim, sabe? sim. É muito bom a gente curtir as pessoas ouvindo o choro da criança que a gente põe no mundo. Ô padre, suponhamos que uma pessoa queira adquirir um CD, ou seus CDs. Os meus CDs, eu levo sempre nas missões. Quando eu vou, eu levo os CDs, a gente vende porque as pessoas procuram, né, CD. Então aqui, o Padre Rony tem alguns aí na matriz, lá onde eu estou, lá na Vila Formosa, tem alguns, que a gente traz pouco também. Eu não gosto de carregar muita bagagem, né? Sim. Eu não gosto de carregar muita bagagem. Mas às vezes tem pessoas também que pedem por telefone, por e-mail, mandam o endereço e eu mando pelo correio também, sabe? Eu só não tenho para entregar o CD da missa, porque eu deixei como doação para o santuário e já esgotou. E a direção do santuário, a equipe lá do comercial, lá do pessoal que trabalha nessa área aí, do comercial lá no santuário, não mandou produzir mais. E eu não posso mandar fazer, porque os direitos são todos retidos lá no santuário. Certo. Mas, ô padre, como faz? O senhor poderia passar o e-mail do senhor, então, com a pessoa entrar em contato, que queira adquirir o seu CD. Ah, sim. O meu e-mail é anchieta1956, que é o ano em que eu nasci, né? Então, anchieta1956@gmail.com. É fácil, né, padre? Fácil. Padre Anchieta, como o senhor explica a grande facilidade que alguns nordestinos têm em compor e serem repentistas? O meu querido Nordeste é uma região muito rica em cultura. Isso é muito próprio daquela região, porque nós temos também no lado dos humoristas, por exemplo, só lembrar Renato Aragão, o Tom Cavalcante, o Chico Anísio, o Falcão, e agora o Zé Modesto, e muitos outros lá que não aparecem. Se não me falha a memória, parece que até o deputado Tiririca também. Tem o Tiririca também, eu estava esquecendo do Tiririca. Então, é um celeiro de talentos aquela minha região. É um povo muito bem-humorado, é muito próprio daquele povo. Agora, a origem de tudo isso, eu não sei se é aquela mistura, né? Os africanos, os indígenas, os europeus, acho que tudo isso veio trazendo essas raízes, essas vertentes de cultura, são raízes que enriqueceram demais a nossa cultura nordestina. Compositores, cantores, artistas, televisão mesmo, Zé Vilker, que é do Juazeiro do Norte,
muitos outros artistas aí, graças a Deus a nossa região, e sem falar, né, de também Raquel de Queiroz, lá da Paraíba, já como chama aquele que é o autor do Alta Compadecida, Ariano Suassuna e tantos outros aí. Se a gente for citar aqui, a gente vai longe. Tem vários. E vai por aí, Luiz Gonzaga e tantos outros sanfoneiros, como Valdone, Chico Pessoa, que é da Paraíba, mas ele foi adotado por Fortaleza, ele é mais cearense que paraibano. Então nós temos essa riqueza de cultura na nossa região. Basta ver aí, né, chegar em São Paulo, por exemplo, ali na Praça da Sé, você vê que ali é um pedaço do Nordeste ali. Sim, sim. Então é isso aí. Ô padre, no final agora do nosso programa, gostaria que nos deixasse uma mensagem aos nossos caros telespectadores da TV Alfenas. Eu lembro aqui um trecho de uma canção sertaneja que diz assim: eu vou embora e na hora vai cantar o passarinho, porque eu vou sozinho, eu, a viola e Deus. Mas indo, deixando essa cidade, eu deixo aqui também um pedaço do meu coração, porque essa cidade é muito acolhedora, um povo maravilhoso, um povo acolhedor, isso é muito próprio do povo mineiro. Então eu deixo aqui minha mensagem de gratidão, de carinho, de muito obrigado pelas oportunidades que me foram concedidas, pela acolhida carinhosa das pessoas que me acolheram em suas casas, por esse canal de evangelização, por esse canal tão conceituado que é a TV Alfenas, né, que me acolheu, que me ofereceu esse espaço. A você, Camilo, toda a equipe técnica, olha o meu abraço carinhoso e fraterno, e olha meu muito Deus lhes pague, e que Nossa Senhora, a estrela da evangelização, continue sendo o holofote maior diante das câmaras com quem vocês trabalham. Tá certo, muito obrigado. Nós conversamos com o padre missionário redentorista José Anchieta Tavares. A você que esteve conosco no programa Mais Destaque, obrigado pela companhia.